Prefeitura de Timbó, através do Departamento de Agricultura, adquiriu um novo trator, reforçando sua frota de patrulha mecanizada nos serviços de silagem e roçada de lavoura. O equipamento foi adquirido com recursos próprios da Prefeitura no valor de R$ 388.999,99. A patrulha mecanizada é um serviço especializado que atende as famílias de agricultoras no município, ou as famílias agricultoras aqui no município de Timbó. Um serviço essencial que aproxima a prefeitura do dia a dia dos colonos e promove a permanência das famílias no campo. E a foto, do tratorzão aí adquirido pela prefeitura de Timbó. Olha, no próximo domingo, dia 6 de agosto, o Museu da Música recebe Léo Mayer apresentando as músicas do álbum Distant Tones, com os músicos convidados Victor Grava e Fernando Santos para mais uma edição do Concerto Noturno. O Concerto Noturno inicia às 19 horas e é gratuito. Portanto, não neste domingo, no próximo domingo, dia 6 de agosto, então no Museu da Música, o Concerto Noturno. Olha, nesta semana a Secretaria de Obras de Ascurra iniciou uma manutenção nas praças do município com pintura de meio-fio e bancos, limpeza, roçado e o plantio de flores da estação. Esta melhoria já foi promovida nas praças Vicente Secheleiro e Prefeito Eugênio Pofo, no centro da cidade. Com o avançar dos trabalhos, os demais espaços públicos de lazer também receberão essas manutenções. A Prefeitura de Ascurra aproveita para pedir a compreensão da população para a manutenção desses espaços em bom estado de conservação. O Paraná é o 6º estado brasileiro a decretar emergência sanitária após o aumento de casos em aves silvestres contaminadas pelo vírus da influenza aviária, o H5N1, de alta patogenicidade. A medida foi publicada nesta terça-feira, dia 25, e tem validade de 180 dias. Desde maio, quando foram detectados os primeiros casos em aves migratórias no Brasil, o estado já registrou 7 ocorrências da doença. Até o momento, o país mantém o status de livre da H5N1, também conhecida como gripe aviária, em aves comerciais, conforme protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal. O Brasil é o principal exportador de carne de frango do mundo e responde por 35% do mercado global. Uma semana após a primeira detecção de ave silvestre migratória contaminada, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou emergência zoossanitária em todo o território nacional. Isso foi no dia 22 de maio. Pois é, essa situação aí da gripe aviária preocupando. Nós já temos aqui Santa Catarina, foi descoberto, lógico, em viveiros aqui que não são de produção, mas o Japão já com restrição à carne de frango aqui de Santa Catarina, e agora o Paraná também decretando essa emergência zoossanitária. Preocupa essa questão da gripe aviária. A notícia vinda de Balneário Camboriú: uma mulher será indenizada depois de ir até ao cemitério e não achar a sepultura do filho em Balneário Camboriú. No lugar onde ele havia sido enterrado, a mãe encontrou uma outra lápide. O município foi condenado a pagar R$15 mil a ela por danos morais e localizar os restos mortais do familiar. O caso ocorreu em 2018, quando a mulher foi visitar o túmulo do filho, morto em 2004. A prefeitura alega que a situação pode ser justificada pelo abandono do jazigo há mais de 13 anos, já que nunca foi feito pagamento das taxas anuais. A mãe, no entanto, nega a acusação. Para a juíza responsável pelo caso, embora o decreto municipal 3.163 de 2000 preveja a demolição das sepulturas e a remoção dos restos mortais diante do não pagamento da taxa anual, é necessário avisar previamente os familiares sobre a remoção da alçada. Ou seja, o cemitério tem o dever de promover o registro dos sepultamentos, bem como de notificar e atualizar os responsáveis na hipótese de exumação, o que não ficou comprovado durante o processo. E sendo assim, a Prefeitura de Balneário Camboriú foi então condenada a pagar aí R$15 mil de indenização para essa mulher que, ao visitar ou revisitar aí o túmulo do seu filho, não o encontrou mais. O Banco Central dos Estados Unidos sobe taxa de juros que chega ao maior patamar em 22 anos. O Federal Reserve decidiu aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos para o intervalo entre 5,25% a 5,5% ao ano nesta quarta-feira, dia 26.
Com o aumento, o percentual chegou ao seu maior patamar em 22 anos. Em 2001, foi a última vez que os juros foram a 5,5%. Contudo, o Federal Reserve já havia analisado a possibilidade de novas altas para garantir que a inflação permaneça em patamares baixos. Em junho, o órgão interrompeu o ciclo de alta da taxa de juros e manteve o intervalo entre 5% a 5,25% ao ano. Os juros norte-americanos vinham de um longo período de altas, tendo sido elevados 10 vezes consecutivas. A autoridade monetária avaliou que indicadores recentes sugerem que a atividade econômica dos Estados Unidos vem crescendo em ritmo moderado. Os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. Contudo, a inflação continua elevada. Pois é, né? 5,25 a 5,5% os juros dos Estados Unidos, que é elevadíssimo para os Estados Unidos, né? Lembrando que antes desse início da elevação dos juros lá, os juros estavam sempre abaixo de 1%, os juros da economia americana. 5,5% para eles lá é algo estratosférico. É como os nossos 13,75% aqui. Aqui a gente sabe que agora, com esse movimento inflacionário mais baixo, é muito provável que o Banco Central vá, na próxima reunião do Copom, baixar de 0,25% a 0,50% o juros da economia brasileira, que ainda assim vai ficar bastante alto. E a gente sabe que também o Banco Central é independente aqui e não baixa juros só por conta da questão inflacionária. Não é exatamente a questão inflacionária que só movimenta a questão dos juros do Banco Central, mas é também quando o Banco Central percebe que o governo está interessado em diminuir as contas públicas. Esse é um outro fator importante que tem que ser levado em conta nessa equação dos juros aqui no Brasil. E esse é o fator, né, que se fala muito pouco, principalmente vindo lá do governo, nos ataques ao Campos Neto, do presidente do Banco Central, que um dos fatores importantíssimos nessa questão dos juros é o gasto público, é o gasto do governo. E isso não tem mostrado aí uma questão eficiente na redução dos gastos. Portanto, nós ainda vamos conviver com esse juro alto, pelo menos durante um bom tempo aqui no nosso país. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foram recebidos por empresários nesta quarta-feira em São Paulo para um almoço. O encontro teve como um dos principais objetivos pedir união para vencer a esquerda nas eleições municipais da capital paulista no ano que vem. Valdemar usou o microfone para dizer que, se brincarmos aqui, a cidade terá como próximo prefeito o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos. O PT de São Paulo tenta afirmar o nome de Boulos para a prefeitura, mas o assunto ainda não está pacificado. Reuniões no começo do próximo mês devem desenhar melhor esse cenário. E a sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, foi evacuada na manhã desta quarta-feira, dia 26, após uma ameaça de bomba. Alckmin passou o dia no Palácio do Planalto e não estava no prédio, que passou por uma vistoria minuciosa. Os servidores deixaram o local por questão de segurança. Os esquadrões antibomba da Polícia Federal e a PM do Distrito Federal foram acionados depois de uma mala suspeita ser abandonada no local. Na verdade, a mala continha dentro dela um exemplar da Constituição Federal e um bilhete com evocações religiosas como Deus te abençoe. Essa era a bomba, então. Mas a Constituição Federal, uma Bíblia na mão de certas pessoas aí é como se fosse pior que uma bomba até, né? Tem medo da Constituição, medo da Bíblia, isso com certeza. E para fechar o nosso giro de notícias, o Fitch eleva a nota de crédito do Brasil citando reformas realizadas no governo Bolsonaro. A agência de classificação de risco de crédito Fitch elevou nesta quarta-feira o rating do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Esses são os termos que são usados ali na avaliação desse instituto de avaliação e dessa agência. Então, BB-, tirou o menos, ficou BB, com perspectiva estável. Segundo a Fitch, a elevação do rating do Brasil reflete o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado em meio a choques sucessivos nos últimos anos,
políticas proativas e reformas que permitiram isso. Em seu relatório, a Agência de Classificação de Risco citou várias reformas realizadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como importantes avanços políticos fundamentais para obter essa melhora na nota de crédito. Entre as medidas tomadas pelo executivo anterior, a Fitch destacou a reforma da Previdência ou a independência do Banco Central do Brasil, graças às quais o Brasil vai conseguir enfrentar desafios econômicos e fiscais. A Agência de Classificação de Risco criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a Fitch, o novo governo de esquerda de Lula defende um afastamento da agenda econômica liberal dos governos anteriores. No entanto, graças ao Congresso formado por parlamentares majoritariamente liberais e conservadores, diz aqui o Fitch, a Fitch espera que o pragmatismo e os freios e contrapesos institucionais mais amplos evitem desvios radicais de macro ou micropolítica. Vejam só, esse Instituto de Classificação de Risco melhorando o rating do Brasil, citando reformas feitas no passado, em outras gestões, inclusive do Jair Bolsonaro, e criticando o afastamento do presidente Lula ou da sua gestão da agenda econômica mais liberal que foi implementada e deu certo, estaria dando certo, na visão aqui dessa agência de avaliação. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura.